Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Olá! Boa tarde, bom dia, boa noite. Começa agora o nosso programa Querigma Hoje. O seu encontro com Jesus. Para você que nos ouve agora pelos estúdios da Rede Imaculada, para você que escuta a gente aí no horário que, né, você consegue, não sei se de manhã, de tarde ou à noite, e para você também que nos ouve pela rádio Eventos Web. Nossa alegria em estarmos em mais um programa. E hoje, fazendo a continha aqui, nós estamos no 30º programa, hein? Que caminhada, hein, Débora? Nossa, quando a gente parou para preparar o roteiro, que a gente foi, né, entender a dimensão da quantidade de conteúdo que nós temos sobre catequese. É, um passo após o outro, mas é preciso caminhar, né? Se a gente ficar esperando acontecer paradinha, não chega, né? E ao caminhar é tão bom, a gente vê que pode existir muito progresso, né? Pode existir outras portas se abrindo. Que legal. Muito. E falando em caminhar, é o spoilerzinho, né? Para o nosso tema, então. Nosso tema de hoje é caminhar segundo o Espírito Santo. E seus frutos também, né? Nós vamos refletir hoje, né, a importância do Espírito Santo para o cristão, né? E como é bom ter essa força que nos impulsiona nesta caminhada. Com certeza. E além de ter sido uma promessa de Jesus, né? Mandarei para vocês o Espírito Santo. Ele vos auxiliará. Ele, né? E vós sereis minhas testemunhas. É uma Nossa. Eu tenho essa frase desde a época da minha crisma, com todo carinho. Ela foi a nossa frase da camiseta na época. Ixi, deixa uns 15, 16 anos atrás. E até hoje está gravado no seu coração. Muito. Essa presença do Espírito Santo, gente, é demais, né? Faz total diferença na vida da gente. Sabemos que temos Deus, que somos templo, né? Que Deus habita em nós, o seu Espírito habita em nós. E como é importante também a gente querer que esse templo fique bem cuidado, né? A gente se policiar, ou querer ser dócil, ou querer escutar o Espírito Santo também. E se nós estivermos, né, em pecado, nós queremos limpar esta casa para que o Espírito Santo sempre se sinta à vontade, né? Com toda certeza. Então, para a gente iniciar, né, esse bate-papo gostoso, forte, vamos rezar a oração ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, toma o meu corpo para teu templo. Vem e fique sempre comigo. Dá-me profundo amor ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma e com todas as minhas forças. Consagro-te todas as faculdades de minha alma e de meu corpo. Domina todas as minhas paixões, emoções, sentimentos. Recebe a minha inteligência e a minha vontade, minha memória e minha fantasia. Ó Espírito Santo de amor, dai-me rica medida de tuas graças, eficaz e dá-me a plenitude de todas as virtudes. Aumenta a minha fé, fortalece a minha esperança, aumenta a minha confiança, inflama o meu amor. Concede-me os teus 7 dons, teus frutos e bem-aventuranças. Santíssima Trindade, que minha alma seja teu templo, ó fogo do Espírito Consolador, vida da vida que toda criatura. És santo, dás vida a toda beleza. És santo, tu te dignas reconfortar com teu óleo os que estão perigosamente abatidos. És santo. Enxugas os ferimentos menos limpos, ó sopro de caridade, ó proteção de vida, esperança para todos os membros da Igreja reunidos. Ó refúgio de beleza, salva os bem-aventurados, guarda
os que os inimigos fez cativos. Liberta os que estão acorrentados e que o divino poder quer, no entanto, salvar. Fazes andar as nuvens, fazes o ar percorrer os espaços, dos rochedos brotar a água, correr a água em riachos e até residir seu santo manto de verdura. Também és tu que guias os sábios e a inspiração da sabedoria os enchem de júbilo. Louvor a ti, que és o louvor e a alegria da vida, a esperança e a honra não violada, o distribuidor de toda a luz. Assim seja. Amém. Amém. Gostei dessa oração, principalmente do início. Gostei muito. Que nós possamos ser esse templo, né? Esse templo, essa fortaleza, né? Está nessa preparação. Muito forte essa oração hoje. Pede para aumentar muito a fé, né? A esperança, fortalecer. A presença de Deus em nós faz isso, né? Que as virtudes se fortaleçam, né? E a gente se empodere de ser uma pessoa melhor, né? Exatamente. Mas aí, quem é o Espírito Santo que a gente tanto fala? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quer dizer, havendo um só Deus, existem nele três pessoas diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. Esta verdade foi revelada por Jesus no Evangelho, em seu Evangelho. O Espírito Santo, ele coopera com o Pai e o Filho desde o começo da sua história até a sua consumação. Quando o Espírito se revela e nos é dado, quando é reconhecido e acolhido como pessoa. Então, o Senhor Jesus nos apresenta e refere-se a ele não como uma potência impessoal, mas como uma pessoa diferente, com o seu próprio atuar e um caráter pessoal. Para a gente é um pouco difícil entender esse conceito, né? Santo Agostinho, ele utiliza até uma parábola muito conhecida no nosso meio, né? Do mar, né? E o buraquinho na areia, onde a criança caminha, né? E de repente aparece o anjo, né? E ele pergunta como entender a Santíssima Trindade. E ele mesmo responde: é mais fácil colocar toda a água do mar dentro do buraquinho do que a gente entender a Santíssima Trindade. Mas, como catequista que somos e a gente precisa utilizar recursos didáticos, como que eu trabalho isso com as crianças, no caso da Eucaristia, que é a turma que hoje eu atuo? A gente trabalha utilizando, por exemplo, 3 velas, cada uma de um tamanho, cada uma de uma espessura. E aí a gente acende e explica que cada uma tem uma função. Nós temos uma vela para colocar no jantar, nós temos uma vela que as pessoas utilizam para oração e nós temos uma vela em que eu utilizo na minha casa, né? Como um enfeite com cheiro e tudo. Todas são velas. Cada um eu utilizo para uma função, mas elas têm uma só essência, uma só luz. E quando a gente junta todas elas, vira uma única chama. Então, eu falo que a Santíssima Trindade é essas velas diferentes que se convergem numa única essência. E aí fica mais fácil da gente entender, porque são 3 tipos, 3 funções, mas uma só essência. E o Espírito Santo, ele faz parte dessa essência de ser Deus em sua atuação e utilização de forma diferente. Sim. E tem também um outro conceito do Espírito Santo, né? Que é o amor proveniente do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai. Que é tão, assim, agigantado, né? Essa atmosfera de amor que se personaliza no Espírito Santo. E a gente lembra também do Espírito Santo ter, né, fecundado Maria, veio sobre Nossa Senhora e gerou Jesus Cristo, né? Então, temos várias passagens na Sagrada Escritura do Espírito, esse Espírito de Deus, né, que pairava sobre as águas lá na Gênesis, né? Então, sempre
explicar o Espírito Santo, muita gente, as crianças perguntam, tia, é a pombinha? Eu falei assim, não, a pombinha é uma das representações, né? Você não, ele não tem uma forma corpórea, assim, né? Pode ser o fogo, pode ser a água, pode ser o vento, né? Todas essas sinais podem, né, significar o Espírito Santo, a presença do Espírito. E ele é, assim, muito importante para o cristão, né? Você conhecer, saber esse templo do Espírito Santo faz uma diferença na vida da gente. Complementando o que a Lilian colocou, né, esses símbolos, né, de forma diferente, pode ser a água, né, que o simbolismo da água, né, é significativo da ação do Espírito Santo no batismo, já que a água se transforma em sinal sacramental no novo nascimento. A unção, que simboliza a força. A unção com óleo é o sinônimo do Espírito Santo. No sacramento da confirmação, o confirmando é ungido para prepará-lo para ser testemunha de Cristo. O fogo... Quem sabe que é o sacramento da confirmação é um dos sinônimos do sacramento da crisma. Crisma ou confirmação são o mesmo sacramento. Exatamente. O fogo, que simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito. A nuvem e luz, símbolos inseparáveis nas manifestações do Espírito Santo, né, que, como a Lilian falou, que desce sobre a Virgem Maria para cobri-la, né, com a sua sombra no Monte Tabor, na transfiguração, no dia da Ascensão, que aparece uma sombra e uma nuvem. O selo é um símbolo próximo ao da unção, que indica o caráter indelével da unção do Espírito nos sacramentos e falam da consagração do cristão. A mão, que é mediante a imposição das mãos, os apóstolos e agora os bispos transmitem o dom do Espírito Santo, e a pomba também, no batismo de Jesus, que o Espírito Santo aparece em forma de pomba e pousa sobre ele, né? Como a Lilian colocou, são muitas representatividades. E a palavra, né, em relação ao Espírito do amor, né, onde Deus é amor, lá em João 4, 8 e 16. O amor, que é o primeiro dom, contém todos os demais. Este amor, Deus o derramou em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, em Romanos 5, 5. Que lindo, né? E o Espírito, nós podemos dizer que Jesus é o Senhor, né? Através do Espírito. É através do Espírito que nós conseguimos, né, ter força para a caminhada. E reconhecer também, né, a Jesus, e reconhecer esse Deus maravilhoso. A presença do Espírito em nós nos ilumina a ponto, né, de conhecermos a verdade também sobre Deus. Exato, onde a graça do Senhor Jesus e a caridade de Deus e a comunicação do Espírito sejam todos vossos, em Coríntios, né? Segundo Coríntios 13, 13, é que na igreja volta a dar os batizados a semelhança divina que nós perdemos lá no pecado original. Sim, e também temos aqui em Gálatas 5 os frutos do Espírito Santo, né? Ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, é a alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Muito bacana, né? Muito forte. E temos muitas e muitas passagens, né? A gente fica assim, tão feliz, né? Que essa é a ação do Espírito na nossa vida. Quando a gente até pensa nesse tema hoje, você vê que até a nossa voz muda, porque falar do Espírito, sentir o Espírito, ele nos move, né? Então, a nossa vida e fé, ela é pautada, né, com a graça do Espírito. Né? Graça é o primeiro que nós recebemos, né? É o primeiro que nos desperta na fé e nos inicia nessa vida nova. Ele é quem nos precede e desperta em nós a fé. Entretanto, é o último na revelação das pessoas da Santíssima Trindade, né? Porque antes a gente não conhecia, a gente sabia que era uma força, usava várias definições dentro da vivência, né, das histórias da Bíblia, mas só através de Jesus é que ele apresentou como Espírito Santo
sendo a terceira pessoa. O Espírito Santo, ele coopera com o Pai e o Filho, né, como a gente colocou, e a Lilian também, desde o desígnio da nossa salvação, né, até a consumação, né, que seria os nossos últimos tempos, né, inaugurados com a encarnação redentora do Filho, porque aí é quando o Espírito se revela e nos é dado, né, e reconhecido também e acolhido como uma pessoa. O Paráclito é uma palavra que a gente ouve em muitos momentos, que significa Parácletos, o mediador, o defensor, o consolador. Jesus nos apresenta ao Espírito Santo dizendo: o Pai vos dará outro Paráclito, em João 14,16, que seria o advogado, né? O defensor, é aquele que, pondo-se da parte dos que são culpáveis devido a seus pecados, os defende do castigo merecido, os salva do perigo de perder a vida e a salvação eterna. Isto é, que Cristo realizou. E o Espírito Santo é chamado outro Paráclito, porque continua fazendo operante a redenção com a que Cristo nos livrou do pecado e da morte eterna, sendo o caminho, a verdade e a vida. Forte? Que lindo, hein? Nossa, me emocionei aqui. O Espírito Santo realmente é Deus, né? Então, como Deus, ele pode tudo, muito mais em nós, se nós tivermos essa docilidade, né? Que possamos pedir, né? Vem, Espírito Santo, mais vezes no nosso dia, né? Estou fazendo agora os exercícios espirituais para a consagração à Nossa Senhora, pelo método lá de São Luís Montfort, e eles pedem que a gente repita sempre na ejaculatória: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Na crisma da minha filha também, o bispo pediu para que de manhã cedo já se acordasse, já pedisse a presença do Espírito Santo naquele dia, né? E ele é realmente esse Paráclito, esse defensor, esse advogado, e que pode muito nos ajudar no nosso dia. E a gente lembra dos apóstolos reunidos no cenáculo, né? Que estavam todos tristes com a partida do mestre. Isso. E, de repente, veio uma força, uma energia, uma sensação de consolo, né? De conforto. De coragem. De muita coragem. Muita coragem para obedecer aquele mandato de Jesus, né? E até mesmo espanto no sentido de entender tudo aquilo, né? Isso. Aquele processo e transformações que nós vemos em muitas celebrações. Quantos milagres o Espírito Santo opera na nossa vida e nos ajuda a ser outra, ou novas pessoas, né? Vida nova. E anunciar o reino, porque a gente tem, né, como a Lilian colocou agora, do medo, né? A gente fica um pouco inseguro em assumir, mas quando a gente pede esse Espírito Santo, esse vem Espírito Santo, pode ter certeza absoluta, a gente consegue evangelizar que a gente nem acredita que foi a gente que falou tal ação. Nós estamos aqui hoje nesse programa, é uma verdadeira ação do Espírito Santo. Obra, né? Ele faz a obra, basta você se abrir, né? Sim. Sim, e a questão também que os discípulos começaram a falar em outras línguas, Sim. né? E apesar, teve um momento lá em Atos dos Apóstolos que as pessoas de outras nacionalidades começavam a escutar o Evangelho em sua própria língua. Quer dizer, assim, sermos instrumentos mesmo, né? Sermos instrumentos de Deus para que esse Espírito possa nos utilizar, né? Para a evangelização dos povos, para a construção de um reino de Deus no que for possível aqui mesmo. E é muito bom ter essa força magnífica de Deus junto conosco. Com certeza. Eu fiz outra dinâmica. Eu sempre vou trazer dinâmicas para vocês, porque nós estamos nesse momento do IVC, né, da experienciação, e é muito importante a gente trazer dinâmicas. E até abro um parêntese aqui. Dinâmicas, muitas vezes, não necessariamente precisa ser
brincadeira. As pessoas confundem dinâmicas com brincadeiras. A dinâmica, na verdade, é uma forma didática, dinamizada, de fazer uma contação, né? Uma explicação. De uma outra forma, né? Que seja, assim, mais inteligível, porque vai utilizar o visual, vai utilizar elementos, né? Vai ficar um pouco mais fácil da compreensão. É uma forma de compreender melhor. Isso. E aí a gente pega uma criança, um jovem, né? Isso eu aprendi na minha crisma também lá atrás. A gente pega um jovem ou uma criança e pede para ele sair da sala, né? Você acompanha. Geralmente nós somos 2 catequistas naquelas turmas que tem essa graça. E aí a gente leva ele e não deixa escutar. E aí a gente combina com a turma a seguinte questão. Você fala assim, olha, nós vamos mostrar hoje que o Espírito Santo está aqui na sala. E aí a gente combina com as crianças, todas ficarem com as mãos estendidas. E essa criança que está lá fora vai passar como se fosse recebendo alguma energia, enfim, de cada um. E todo mundo caladinho. Quando ele chegar no último, todo mundo dá um grito. Tadinho. A primeira vez a gente quase matou. Mas aquele susto, aquele impacto... É a ação do Espírito Santo. Depois, tadinha, a gente vê uma criança que não tenha problemas cardíacos. Preste bem atenção, catequista, para não matar o menino. Mas os jovens, geralmente, eles estão acostumados, né, com esses barulhos. Então, assim, eles entram na brincadeira, né, nesse contexto. E aí, a gente vai explicar, né, por que aquele barulho, por que algo forte, né? E o coitado, a gente pergunta para a criança que tinha entrado, e ela fala, gente, eu assustei, eu tô assim, coraçãozinho, né, batendo. Então, o Espírito, quando ele vem muitas vezes assim, né? Em outros momentos, ele já é aquele silêncio. Aquela calmaria. O silenciar. Que vai te dar o perdão, assim, relaxa. Não estressa. Né? Realmente, Deus tem, assim, momentos que nós temos que escutá-lo, realmente, buscar escutá-lo. Se for só pelo nosso ímpeto, podemos bater a cabeça tantas vezes, né, Débora? Exatamente. Então, que a gente, na nossa oração pessoal, busque a presença, né, do Espírito Santo e acolha realmente as mensagens que Deus que Ele suscita no coração de cada um, pelo bem das pessoas, pelo bem da igreja. Vale a pena. Com toda certeza. E para a gente reavivar ainda mais essa chama, vamos fazer a nossa leitura. Hoje ela é pequenininha, mas tão significante. Sim, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E que a gente possa ser assim, cheios desse Espírito Santo, consolados por Ele, que a gente possa, né, como a Lilian falou de manhã, pedir esse auxílio ao Espírito Santo, esse vinde Espírito Santo de manhã. Nós temos muitas músicas do Espírito Santo que a gente pode colocar ali e estar meditando, refletindo, né? Muito animados, né? Fortes. Da nossa fortalecidos caminhada. Mesmo. E os frutos, né? Os frutos são as ações em nós que nós vemos a força dele, né? Nós temos os dons também que foram presentes que nós recebemos, né? Do próprio Espírito, né? São presentes que recebemos na nossa caminhada para que a gente multiplique. Então, o Espírito Santo, ele mesmo sendo a terceira pessoa, quando ele age em nós, ele já age fazendo essa unidade. Ele é o reflexo do amor do Pai, né, com o Filho, que se torna esse presente. Tão próximo, né?
Eu costumo explicar a Trindade para as crianças como a família de Deus, mas de tão próximos, de tão assim, querer bem um ao outro, que eles já são um só, né? E outro dia eu vi uma explicação do padre Joãozinho, né? Que Deus não é soma. 1 mais 1 dariam 3, né? E não, Deus é multiplicação. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, que a gente saiba realmente se abrir para ter essa multiplicação de dons, né? Essa multiplicação do amor, porque Deus é um amor eterno, é um amor infinito, que não existe limite, não existe tamanho, né? Só vai se multiplicar quando a gente o acolher e se multiplicar em amor também pelos outros que nos cercam, né? Com certeza. Então, deixamos aqui hoje para vocês essa força do Espírito Santo, essa mensagem, né? Que ele possa estar aí com vocês em cada momento, conosco, no início da caminhada, no início de uma catequese, né? Ao final da catequese, que na verdade é o início para as crianças, né? Da evangelização, né? Porque a gente até fala da própria missa mesmo, né? Que as pessoas dizem, onde a missa começa? Ela começa no final. Por incrível que pareça, porque é quando você vai realmente viver aquela ação de Jesus Cristo, né? De acreditar nele. E para isso o Espírito vai lhe impulsionar. Então não tenha medo, não, por mais que a gente até tenha, né? Em algumas situações, porque realmente quando chega um barulho, o susto, algo diferente, a gente se assusta no primeiro momento. Mas então que a gente possa ser corajosos, apesar do medo. Né? Sim, com certeza o Espírito Santo vai nos dar essa coragem e a fortaleza para irmos atrás, né, dos caminhos de Deus. Aquele que Ele quer para nós é o melhor. Muitas vezes a gente não quer exatamente aquilo, mas que a gente consiga escutar aquilo que Deus quer de nós. Amém? Amém. A gente fica assim, nossa, não querendo despedir em cada programa, né? Porque é tão bom falar de Deus e iluminados aí pelo Espírito Santo, melhor ainda. Mas nós nos despedimos aqui, esperamos vocês aí nos próximos programas. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, no Instagram, @querigmahoje. Só procura lá e já segue a gente, que tem muitas novidades no nosso Instagram. Nós agradecemos demais estarmos com você aqui hoje e contamos com você também no próximo programa. E hoje a gente encerra o nosso 30º programa, início aí de muitos, né? E rezem, né, por nós também, né? Peça aí o Espírito Santo para que continue nos conduzindo a trazer esse bate-papo, né, esses ensinamentos para vocês. Fiquem com Deus. Amém. Até lá o próximo.